Porque quando eu comecei a estudar filosofia hermética, porque eu comecei a buscar a neurociência, a física quântica, tudo começou uma grande crise de ansiedade, de TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, né, e no limiar de uma depressão, que eu passei em 2020, foi muito difícil, final de 2019 para 2020, foi uma fase bem difícil, uma fase em que eu passei crises por todos os lados, financeiras, emocionais, físicas, espirituais, ou seja, em todas as áreas da minha vida estavam minadas. E o sentimento era um sentimento realmente de luta, fuga ou congela, né? Foi um momento que eu fiquei sendo guiado pelo cérebro chamado reptiliano e o sistema límbico, né? Só nas emoções. Eu não conseguia discernir tudo o que estava acontecendo comigo. Para vocês terem ideia, foi uma fase em que eu dormia às 2 da manhã e acordava às 5 da manhã e já acordava me conectando à minha dor. Eu já acordava buscando a minha dor. Essas 3 horas, 2 horas e meia que eu dormia, era o momento em que eu aparentemente, tá, eu ficava desconectado de tanta dor que eu estava vivendo, tanta crise, tanta dificuldade. E aí quando eu acordava, eu ia direto, meu pensamento, quando eu abria os olhos, meus pensamentos já iam direto buscar a dor, me conectar à crise, e eu estava ficando viciado nisso, tá? E aí então eu não tinha mais saído, não tinha mais o que fazer, eu comecei a assistir vídeos, né, de meditação, estudar física quântica, fiz cursos de neurociência, já estava na minha área, porque eu trabalho na área da saúde mental, e aí eu comecei a buscar entendimento, conhecer mais, e foi quando então eu vi que dava certo. Eu vi que a meditação, ela trazia a minha vibração para um nível mais elevado e me tirava da frequência de beta para alfa. E isso a gente sente porque a coerência cardíaca começa a nos fazer perceber. O coração desacelera, a respiração desacelera, né? O sistema nervoso parasimpático começa já a fazer efeito, começa a modular tudo, né? E aí eu vi que funcionava. Então eu comecei a ter paz, né? Encontrar essa tranquilidade e viver novamente, né? E daí por diante eu me aplico. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu busco mais conhecimento, todos os dias eu medito, né? Se não duas vezes, pelo menos uma vez por dia, mas eu gosto de fazer mais vezes, tá? Vai uma dica para vocês aí, se você está passando por depressão, por ansiedade, a meditação pode te ajudar muito. A meditação, a leitura dinâmica, tá? E a aplicação desse conhecimento que você tem aqui nesse canal, em outros canais de outras pessoas que estão a serviço, né, na ordem das ajudas, né, tantos outros profissionais sérios, né, que trabalham com isso. Não posso dizer que é só o meu canal que traz verdade, né? Como eu já disse uma vez aqui, o Kai Bylon fala que não existe verdade, não existe meias verdade, né? Existe aquilo que é meio verdade, né? E a minha verdade é absoluta para mim, né? Mas ela pode fazer sentido em algum momento para você e depois não fazer sentido, mas somado à sua verdade a gente então forma o todo. E aí eu comecei a fazer meditação, comecei a buscar, comecei a manifestar coisas na minha vida, vi aquilo que as pessoas chamam de milagre, vou dizer aqui milagre, acontecer na minha vida, na saúde, na vida social, na vida financeira, na vida emocional,
E eu comecei a ver isso acontecer. Até eu tomar coragem, já tenho vontade de fazer esses vídeos há muito tempo. Mas, como eu falei para vocês, quando eu saí do Covid, eu saí com a minha memória, né, e com a minha fala muito prejudicada. Eu não conseguia mais interpretar textos, escrever bem, falar em público, né, e armazenar, fixar aquilo que eu lia para falar com as pessoas. Então eu ficava muito envergonhado, né, e eu me isolei. Eu me isolei mais ou menos por uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos eu passei por essa fase. E aí eu comecei a assistir vídeo e pessoas me incentivando. Cara, fala do que você já passou, fala do que você está vivendo, fala das experiências que você tem no campo quântico, no campo mórfico, né? Nesse campo de energia e de força que você vive. E eu fiz constelação familiar também, que trabalha dentro das informações do campo epigenético, do campo mórfico, para entender mais ainda. E aí eu tomei coragem então e vim aqui para o YouTube para fazer esses vídeos, né, na intenção de, primeiro, né, de ajudar alguém que esteja passando por aquilo que eu passei, tá? Dizer para você que é possível, sem remédio, tá? Eu não estou aqui dizendo que você não deva ir ao médico, não deva tomar o seu remédio, tá? Mas quem sabe esse essa pode ser uma ferramenta complementar, né, para te ajudar nesse momento difícil, tá? Quantas pessoas estão da mesma forma que eu estive, dormindo e acordando, se conectando com a sua dor? Você dorme conectado com a sua dor e quando você acorda, a primeira coisa que você busca é a sua dor. Você busca o celular, você busca as contas para pagar, você busca a televisão, mas você não busca você mesmo nesse dia presente, né? nesse eterno presente que é o dia de hoje. Tá? E aí você vive no amanhã, e aí sente a dor da ansiedade, vive no ontem e sente culpa e depressão. Então, assim, esses vídeos, esse canal, tá, ele tem o intuito de trazer você, de buscar a sua identidade, de buscar a sua essência, de resgatar a sua consciência, para que você se lembre de quem você é de fato neste mundo, no todo, no universo. Porque às vezes nos esquecemos da nossa origem, nos esquecemos que viemos de uma sabedoria criativa que tem todo o poder de resolver qualquer situação, inclusive de enfermidade, que através da vibração, os seus genes, as suas moléculas, o seu corpo, ele começa a fazer a autocura, tá? Na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Então, assim, meu desejo é instigar em você o desejo de sair dessa dor, o desejo, sabe, de crescer um pouco mais, o desejo de avançar mais dentro do universo, dentro do todo, dentro dessa espiritualidade, do seu sagrado, entender que aquilo que nós compreendemos aqui, né, nesse espaço-tempo é muito pequeno, muito ínfimo, diante da grandeza, sabe, desse ser criador, que alguns chamam de Deus, outros chamam de o todo, outros chamam dar um nome de um poder superior ao seu sagrado. Não importa a concepção que você tem, como você entende essa força. O que importa é que você se conscientize de que você é um com essa força, que você é fractal dessa presença, que você é portador dessa presença. Então, assim, eu desejo muito, sabe, que essa coerência cardíaca que acontece em mim, nesse campo de energia, consiga alcançar pessoas nesses vídeos e que essas pessoas consigam também virar multiplicadores dessa energia boa, para que nós possamos alcançar um número ainda maior. Tá bom? Olha, forte abraço para você, obrigado pela sua companhia. Tá? Não esquece de dar seu like, é muito importante para esse canal, para a gente alcançar mais pessoas, comentar, tá? Compartilhar e se inscreve no canal, porque ainda tem muito ainda para a gente caminhar juntos e aprendermos. Tá bom? Gratidão pela sua presença aqui.